Olá pessoal, vamos então a mais uma videoaula, tá? Vamos hoje falar sobre o grupo funcional fenol, tá? Muito bem, nós temos que esse grupo funcional, pessoal, né, os fenóis ou a função orgânica fenol, são compostos que apresentam um ou mais radicais hidroxila, OH, tá? Ligados diretamente a um átomo de carbono do anel aromático. Exatamente isso aqui, pessoal. Olha só. Você tem então uma cadeia aromática, tá? Uma cadeia aromática e ligado a essa cadeia aromática você tem o quê? O grupo o quê? Hidroxila. Isso aqui nada mais é, pessoal, que então um fenol, tá? Então, especificamente, um fenol. Essa hidroxila poderia estar ligada a qualquer um dos carbonos da cadeia aromática, a qualquer um deles, que então seria o fenol, ok? Então, essa é a principal característica para o grupo funcional fenol. Agora, vamos para alguns exemplos de fenóis importantes que nós temos do dia a dia, né? Dia a dia sim, né? Mas que possamos, né, citar. Por exemplo, temos o próprio fenol, que é o hidroxibenzeno ou o ácido fênico, tá ok? Ele é um sólido branco que em locais muito quentes se apresentam com aparência de molhado, tá? Foi o primeiro antisséptico usado em hospitais para evitar a proliferação de micro-organismos. Isso por volta de 1870, tá? Seu uso hoje como antisséptico é proibido porque é muito corrosivo e causa queimaduras sérias. Na época, em hospitais, tinha muito índice de morte de pessoas após, né, a realização de cirurgias. E aí, né, devido à infecção, né, de micro-organismos no local, né, do corte da cirurgia, né, aí descobriram, né, o fenol, tá, e o utilizaram como um antisséptico para o local, né. E aí então foi de certa forma benéfico porque salvou muitas vidas, né? Mas logicamente, tá? Ele é corrosivo, né? E causa queimaduras no local e sérias, né? Logicamente, pessoas devem ter ficado com vamos dizer assim, marcas, né, no corpo após, né, a cicatrização, né? Mas, né, foi algo útil no momento, né, daquela época. Hoje em dia ele é proibido, tá? Um outro exemplo é a creolina, tá? É um metilfenol, tá? Comumente conhecido como creçóis, tá? E nós temos nada mais que uma mistura de isômero orto, tá? Meta e também o paracresol, tá bom? É muito utilizado como desinfetante doméstico, tá? São sólidos brancos quando isolados, tá? Mas na mistura dos três isômeros, que é o orto, o meta e o paracresol, tá? De posição se torna líquido, tá? Os creçóis, em geral, cheiram a medicamentos. Pode ser usado na fabricação de resinas sintéticas ou modificadas para aplicação em eletrônica também. Temos também o THC. O que é o THC? É o tetrahidrocanabiol, tá? É a principal substância psicoativa encontrada nas plantas do gênero cannabis, tá ok? Pode ser obtido por extração a partir dessa planta ou por síntese em laboratório, ok? Diferente, né, do álcool, tá? O THC ele permanece no sangue por aproximadamente 8 dias, podendo aí, tá, ser detectado por um meio de exames de sangue. Aí nós temos aqueles testes, né, de antidoping, né?
E assim, então, né, por esse motivo, tá, o consumo de maconha em intervalos menores de 8 dias leva a um aumento na concentração de THC no sangue, ok? Então, o THC, ele é também um composto que possui essa função orgânica, o fenol, tá? E tem a baquelite, tá bom? A baquelite também, né, é uma resina sintética que é obtida por polimerização, tá? De fenol com formaldeído, tá? E é um composto quimicamente estável e resistente ao calor, tá? Temos também o ácido salicílico, tá? Ele é um composto, tá? Esfoliante em tratamentos de psoríase, né? E dermatites esfoliantes, tá bom? Então nós temos aí também o ácido acetil salicílico, tá bom? Que é o AAS, né? Então também é um outro exemplo desse grupo funcional, tá? Nós temos que os fenóis, pessoal, em geral, são bem mais ácidos que os álcoois. Porque o sal resultante, que é o fenolato ou fenóxido, é estabilizado pela ressonância do anel, que é pela deslocalização de elétrons, tá? Aí, então, essa deslocalização dos pares de elétrons do oxigênio, tá, dentro do anel aromático, faz com que estes compostos sejam, né, se comportem como base, como é possível, né, para os álcoois, tá? Como é possível para os álcoois. Muito bem. Vamos então nesse momento, tá, falar sobre a nomenclatura, né, dos fenóis, tá? Temos que a nomenclatura, tá, dos fenóis é feita utilizando a palavra hidroxibenzeno, como esse próprio composto aqui já diz tudo, pessoal. Hidroxila, então hidrox, tá? Hidrox, tá? Benzeno, a cadeia aromática. Então, hidroxibenzeno. Ok? Hidroxibenzeno. Certinho? Muito bem. Nós temos aqui que ele é precedido, né, dos seus possíveis substituintes, tá? Ou simplesmente fenol, tá bom? E nos anéis aromáticos ramificados, é comum utilizar a seguinte designação, que nós vamos ver agora, tá? Que são as posições orto, meta e para, na presença de ramificações. Vejamos aqui, ó, letra A, nós temos então aqui, ó, esse composto, tá? Um fenol, tá? E aqui nessa posição um CH3. Letra B, temos aqui também um fenol, tá? Ok? Um fenol. E nessa posição, uma ramificação, um CH3. E letra C, tá? Um outro fenol. Aqui, então, hidroxila, tá? E nessa posição, um CH3. Ok? Então, são os 3 exemplos que nós estaremos, nesse momento, discutindo e falando o nome deles, tá bom? Lembrando, isso aqui é uma ramificação. Ramificação. Metil, ok? Pode ser uma outra ramificação? Pode, tá? Pode ser um etil, um tess-butil, um N-propil, um S-propil, um N-butil, tá? Um vinil, tá? Então pode ser qualquer ramificação ligada aqui, tá ok? Qualquer uma, tá? Aqui nesse caso é o metil, ok? Muito bem. Nós temos que aonde está localizada a hidroxila, nós temos ali a posição 1. Posição 1. Aonde está a hidroxila, o carbono que está ligado à hidroxila é a posição 1,
ok? E aí, em sucessivo, tá? Nós temos as posições 2, 3, 4, 5 e 6. Lembrando, sempre se considera, né, pegando aqui a sequência, o menor número, tá ok? O menor número, a menor sequência, tá ok? Se você observar bem, tá? A contagem aqui, nesse caso, ela se dará no sentido horário, nesse sentido aqui, ó, nesse sentido. Por quê? Porque nesse sentido nós temos aqui em seguida o que? A ramificação 2, ok? Então o 2 aqui vai ser muito mais próximo do que na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o 2 é mais próximo do que o 6. Então vai ser obedecida aqui então a sequência 2 no sentido horário. Então 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então nós temos aqui na posição 2, tá? O radical metil, tá? Metil. E o resto, hidrox, benzeno. Tá ok? Aqui, pessoal, podemos utilizar agora as posições orto, meta e para. A posição orto, olha só aqui, posição o vermelho não está funcionando. Posição orto, vamos ver o preto. Orto é o carbono 2, o meta é o carbono 3 e o para é o carbono na posição 4. Então, nesse caso aqui, ó, nesse caso, na posição 2, nós temos então a posição o quê? Orto. Então, orto, metil, o quê? Hidrox, benzeno. Professor, eu tenho que então dar os dois nomes? Não. É um ou outro, tá ok? É um ou outro. Os dois nomes estão corretos, estão certos, ok? Então nós temos aqui que pode se dar o nome de 2-metil hidroxibenzeno, ok? O próximo aqui agora, pessoal, esse aqui, nós vamos seguir o sentido horário, porque podemos observar que aqui, começando pelo 1, nós temos 1, 2, 3. O 3 é mais próximo do que 1, 2, 3, 4, 5. Então, o 3 vai ser mais próximo do que o 5. Então, nós temos aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Na posição 3, nós temos aqui o radical metil. Então, 3, o quê? 3, metil, ok? O que mais? Hidrox, benzeno. Ok? 3-metil hidroxibenzeno. Qual será a posição dada ao carbono 3? Posição meta. Então, meta, o que? Metil. O que mais? Hidrox, benzeno. Certo? Certinho? Fácil, né? Tranquilo isso aqui. Já a letra C. Letra C, temos aqui então inicialmente o carbono 1, onde está a hidroxila. E aí, aqui eu digo o seguinte, que tanto faz você seguir no sentido horário como no sentido anti-horário. Por quê? A sequência vai ser a mesma dos dois lados. No sentido horário, 1, 2, 3, 4. E no sentido anti-horário, 1, 2, 3, 4. Tanto faz por um lado como pelo outro. Vai dar a mesma sequência. Então, vamos seguir o sentido horário, é o que nós já estamos fazendo. Então, 1, 2, 3, 4,
5, 6. Posição 4, tá? Metil. Então, 4, metil. O quê? Hidrox. Benzeno. Certo? E, por fim, posição 4 se remete a quem? A posição para. Então, temos aqui, ó, para. O quê? Metil. Hidrox. Benzeno. Simples, né, pessoal? Tranquilo, não é? É isso, tá? Não tem nada, não tem nenhum segredo em cima disso daí, não, tá bom? A nomenclatura é basicamente isso, ok? Então, aqui no lugar do metil, pode ser uma outra ramificação, tá? Um outro radical, um etil, um N-propil, um S-propil, um N-butil, um S-butil, ok? Então, pode ser qualquer uma ramificação, tá? O que você vai mudar aqui, no caso, é o quê? É a posição orto, meta, para. Ou 2, 3, 4. Dependendo da posição onde tiver o quê? A ramificação. Simples, né, pessoal? Então é isso, tá? Obrigado pela sua atenção, tá? Tendo alguma dúvida, pessoal, pode então me mandar aí uma mensagem, tá? Um comentário, que então, quando possível, eu estarei respondendo para você. E também, tá? Caso seja necessário, assista novamente o vídeo, tá? Para que você possa, então, talvez, quem sabe, tirar a sua dúvida. Um imenso abraço, tá? E até a próxima.